Olá, boa tarde, Daniela, seja bem-vinda. Esse é mais um episódio do programa Eu Sou Sistêmico, em que eu realizo atendimentos com pessoas que se disponibilizam a oferecer gentilmente a sua questão, o seu sistema, suas emoções, ao vivo, né, numa gravação de um atendimento real, para que mais pessoas possam se sentir acolhidas quando ouvirem e sentirem ressonância com esses mesmos temas, porque nessa vida nós todos somos iguais no fim de tudo, né? Você autoriza então a gravação da sua voz, Daniela? Autorizo, autorizado. Muito obrigada. E o que que eu posso ajudar você e servir a seu sistema hoje? Bom, eu vou te falar que eu sinto a minha vida muito travada. Relacionamentos em geral, é, os relacionamentos pessoais e profissional, em âmbito profissional, eu sinto muito travados. Não me sinto realizada em nada, nem profissionalmente, nem na vida pessoal. Eu sou filha única, meu pai e minha mãe foram casados durante 30 anos. Eles se separaram depois de 30 anos de casados, né? Eu tinha 30 anos também. Durante mais de 10 anos eles ficaram brigando. Eu sinto que eu estava no meio do casal, tentando reaproximá-los. Então, a sensação que eu tenho é que eu vivi um casamento fracassado por conta deles, pelo casamento deles. E depois disso, depois da separação, eu me coloquei muito como pai e mãe dos meus pais, porque eles tiveram muitos problemas de saúde. Agora, a minha mãe faleceu, eu nunca saí de casa, morava com a minha mãe, fiquei em casa sozinha. Tenho um relacionamento não muito bom com meu pai, mas tenho um relacionamento. E não fiz a minha vida particular. Não terminei meu último namoro já faz mais de 3 anos. Não me realizei profissionalmente porque eu nunca gostei do que eu faço. Eu sou advogada, me formei em 2003. Eu sempre trabalhei em escritórios de advocacia, que eu nunca fui bem tratada, nunca fui bem remunerada. Quando a minha mãe faleceu, eu parei porque ela tinha um aluguel. E é isso que eu estou fazendo, vivendo do aluguel. Agora comecei faz um mês a trabalhar numa construtora para virar corretora de imóveis, que também não é muito meu perfil, porque eu sempre sou uma idealizadora da justiça, das pessoas, prezo pela pessoa, e eu sempre nunca consegui esse lado. Então, assim, são várias questões, mas eu fico me questionando o porquê de tanta infelicidade. A sensação é que eu me auto-boicoto demais, que eu não me abro para conseguir o que eu quero. Será que deu para entrar mais ou menos? Sim, você falou que você teve um relacionamento. Esse relacionamento que você teve, não esse namoro, mas esse relacionamento foi um casamento, vocês se casaram? Não, eu nunca casei, nunca saí de casa. A minha família sempre foi muito a minha mãe. Eu gostava de voltar para casa, entendeu? Então eu nunca me abri para. Quer dizer, eu namorei 8 anos no começo da faculdade. Quando eu vi que era meu sonho, como eu tenho uma família muito pequena, meu sonho era constituir a minha família, era ter filho, era ter um marido. Só que esse foi o relacionamento mais próximo que eu poderia ter tido essa família. E quando era para ser, eu não quis mais. E eu falava que esse meu namorado seria um prêmio de consolação para mim, porque ele era o que estava ali. Então eu não quis.
E os outros, depois, namoros que eu tive, de 1, 2 anos no máximo, foram todos com homens mais velhos que já tinham filhos e que provavelmente não iam constituir mais uma família. Então, eu nunca casei. Sou solteira. Essa situação de ser filha única, para a geração dos seus pais, é uma coisa rara, né? Tem algum motivo específico disso? Tem. A minha mãe teve um aborto espontâneo. A minha mãe casou com 38 anos. Para aquela época, já era muito tarde. O meu pai era. Aliás, desculpa, minha mãe casou com 35, ela me teve com 38. O meu pai era 8 anos mais novo que a minha mãe. Então, minha mãe já era mais velha. Minha mãe, logo que eles casaram, ela ainda não engravidou, porque eles foram curtir. Aí ela engravidou, com 5 meses, ela teve um aborto espontâneo, teve que fazer uma curetagem. Logo em seguida, ela engravidou de mim, porque se ela demorasse mais, ela não iria poder mais engravidar. E aí, depois de mim, ela não teve mais ninguém, não pôde mais ter filho. Eu fiz uma constelação da criança, tá? Eu sempre. A minha mãe deu nome para a criança na época, não foi feito um enterro, nada disso. Mas eu sempre tive uma consideração muito grande, desde pequena. Porque eu era sempre muito impressionada. Eu sou muito impressionada com questão de morte, com questão de fantasma, com questão de extraterrestre. Eu tinha um medo pavoroso de dormir sozinha. Eu dormi com a minha mãe até os 12 anos de idade e o meu pai na minha cama. Até que uma professora do colégio chamou, que a minha mãe era professora do colégio, chamou minha mãe, me chamou e falou assim: escuta, você está separando seus pais, você não percebe? Você tem que ir para sua cama, dormir na sua cama. E foi quando eu fui para a minha cama. Mas esse era um medo que eu tinha muito grande. Eu não sei se era por conta da criança, que eu achava que tinha morrido. Tudo isso sempre me impressionou muito. Na verdade, esse tipo de dinâmica tem mais a ver com o campo da sua mãe do que com o seu, né? Porque as crianças, elas vêm a serviço. Então é como se você estivesse cuidando da sua mãe. Já desde de criança, né? Como foi a questão da sua mãe com a mãe dela, a gravidez dela? Como foi isso para trás? Tadinha, a minha avó perdeu a mãe dela quando ela tinha 4 anos e deixou um irmãozinho que ela cuidou. A minha bisavó, acho que morreu ninguém sabe exatamente, morreu com 22 anos. Então, o sonho da minha avó era ter filha, uma filha mulher. Acho que era a bonequinha dela, né? E ela casou com meu avô muito nova, teve o meu tio, e o meu avô não queria mais que ela engravidasse. Então, ela começou a enganar o meu avô, até que ela teve a minha mãe 6 anos depois do meu tio. E a minha avó era muito apegada à minha mãe, muito assim, de ser a bonequinha. A minha mãe era muito bonita, sempre foi. E a minha avó vestia ela muito bem. A minha avó fazia muitas dívidas nas lojinhas para comprar as melhores roupas para minha mãe. Então, a minha mãe era muito apegada. Agora, a minha mãe teve um trauma também, porque o meu avô batia na minha avó. E a minha avó, uma vez, tinha morrido uma vizinha e a minha avó foi ajudar. E quando voltou, o meu avô pôs uma faca na barriga da minha avó. E a minha mãe lembra disso e ficou com um trauma. Então, era um medo também. A minha mãe me contava, a minha mãe não tinha muito filtro para me contar as coisas. Ela contava como se eu fosse uma adulta, só que ela me contava as coisas, eu era muito criança.
Eu me impressionava muito. A sua bisavó, quando veio a falecer e a sua avó era pequenininha, quem que cuidou dela? Quem que terminou de criar ela? O pai, o meu bisavô, que era um português fugido lá de Portugal, que acho que tinha família lá, porque depois a gente descobriu que ele nunca existiu, o nome dele. Ele veio ele veio para cá e não falava quem ele era exatamente. E ele ficou com as duas crianças. Tanto que, assim, aqui na minha casa a gente sempre teve o hábito de tomar café com leite com pão. E aí, depois que a minha mãe morreu, eu fiquei sabendo que esse hábito era da minha avó, que foi criada pelo pai, que como o pai não sabia direito fazer comida, ele dava sempre café com leite e pão. Então, isso foi um hábito que foi passado dela para minha mãe e eu também gosto disso. Então, foi ele que cuidou. E aí, a minha avó acabou casando muito cedo. As irmãs, o meu avô tinha mais 8 irmãs, e era família tudo próximas de Santos. Então, ela também foi criada meio pelas irmãs dele, sabe? Teve uma assessoria ali. É, Mas daí, essa questão até do casamento, casar cedo, né? Também para uma menina que fica sozinha com o pai é meio que é necessário, né? Quando fica mocinha, né? tadinha. É. Quem que viu apontar uma faca? A sua mãe viu seu avô apontar uma faca Para para minha avó, para a mãe dela. isso antes dela falecer. Não. Ela já tinha 8 anos. Com 8 anos, a vizinha tinha morrido e a minha avó foi a socorrer a vizinha. E o meu avô ficou com ciúmes, porque ele tinha muitos ciúmes. Ele não deixava ela raspar a perna, ele não deixava ela conversar com homens, aquelas coisas, batia nela de ciúmes. E nesse dia ele ficou com raiva que ela foi na vizinha. E quando ela voltou, ele pegou uma faca e queria atacá-la. E a minha mãe viu. E nesse dia minha mãe foi dormir com ela, ou ela foi dormir com a minha mãe, né? E a minha mãe disse que viu a vizinha que tinha morrido entrando no quarto. É. Quando você olha para a relação do seu pai e da sua mãe, que também tem essa questão bastante que não era comum para a época de um homem mais novo ficar com uma mulher mais velha, né? Até por uma diferença de idade grande, né? Grande. Uma coisa bem incomum para a época, você você notava que o seu pai projetava uma relação maternal com a sua mãe por conta dessa diferença de idade? Ou eles eram parceiros mesmo, assim? Não, parceiros eu acho que eu não me lembro de parceria. A minha mãe, como eu te disse, era muito bonita, era da Lapa, é um bairro pequeno de São Paulo, então todo mundo um conhecia o outro. O meu pai, então, sempre olhava a minha mãe desde muito novo. E a família do meu pai era muito bem de vida. Eu acho que a minha mãe se encantou com tudo isso.
O meu pai era usuário de droga, de maconha. Foi até se bobear, ainda é. É, E a minha mãe não sabia desse detalhe da maconha, eu que vim saber. Então, assim, eu acho que eles sempre tiveram uma relação muito superficial. Ele casou com a mulher mais bonita do bairro e ela casou com o homem mais rico do bairro. E eles viveram um pouco de aparência, entendeu? É a sensação que eu tenho, que eles brincaram de casinha o tempo todo. E puseram uma criança no meio, sem estrutura. É a sensação que eu tenho. Porque ele continuou um moleque, né? Porque ele ia brigando com o pai. Quando meu avô morreu, meu pai pirou, que foi em 91. Eu tinha 11 anos. Não que antes fosse bom, porque o meu pai sempre teve ataques muito nervosos. E a minha mãe sempre foi muito preocupada com ela, com a beleza dela, com as roupas dela, com a pintura dela. A minha mãe sempre trabalhou também. Mas assim, cada um na sua vida. Não lembro de parceria e não lembro de uma relação de ela tratava ele como pai e ele como mãe, não. A minha avó paterna, a mãe do meu pai, sempre foi muito presente. E ela gostava muito da minha mãe gostava muito dela. Então meu pai sempre teve mãe. Ele é filho único também? Não, tem a minha tia, tem uma irmã mais nova. E a minha mãe tinha um irmão mais velho, que era juiz de direito criminal e morreu com 50 e poucos anos. O que, o que mais eu sinto aqui que tem a ver com a tua dinâmica, com o ponto específico que você trouxe hoje, é você servir a essa linhagem das mulheres da família da sua mãe, né? Então existe esse medo de que vai embora, né? Sim. Isso está presente e vem passando de geração em geração, desde esse falecimento precoce da sua bisavó. É mais do que as mulheres quererem ter uma filha mulher para que seja a sua bonequinha, é mais do que isso. É como se elas quisessem, digamos assim, dar para essa bonequinha uma vida sem essa dor que elas viveram. Só que nesse querer e nessa intenção, a dor vai junto, ela segue junto. E aí essas crianças, todas essas meninas, todas, elas vêm sendo geração após geração tomadas a serviço de cuidar da dor dessa mãe, né? A mãe quer dar para elas mais do que recebeu e a criança quer cuidar da dor dessa mãe. E sente que está ali mais para dar do que para receber. Verdade. Então tem uma perda muito significativa, né?
muito significativa dessa figura de mãe. Tem uma necessidade de cuidar, né, dos medos das gerações anteriores. E aí isso tudo vai afunilando e vai. Como também não se divide, porque não são muitas, né? Você verifica que realmente essa questão na sua família é uma coisa bastante incomum para essas gerações, né? Antigas, que são poucos filhos. Geralmente são muitos filhos. Então, são poucos filhos e geralmente é uma filha, né? E todos os medos, todas essas dores das perdas, elas são canalizadas exclusivamente para uma menina, né? Cuidar dessa mãe. E aí o cordão umbilical, ele nunca é cortado. Nunca é cortado. E é como se os homens não pudessem chegar, porque quando não existe a ruptura do cordão umbilical, quando uma mãe não está presente, não faz o movimento de entregar essa filha para o pai, para que vá para o mundo, né? É como se esse cordão umbilical nunca se desfizesse. E aí a vida vira relação com essa mãe. A vida toda vira. A vida existe em função de manter esse vínculo. Então acredito que você esteja nesses momentos agora, depois da partida, né, da sua mãe, realmente sem nem ver sentido no mundo, porque é como se o seu mundo fosse ela, né? E aí você contou um pouquinho antes da gente começar aqui que você está passando por uma situação difícil com relação à sua cachorrinha e do quanto você realmente projetou e transferiu esse vínculo para sua cachorrinha depois da perda da sua mãe. E que agora ela está doente, o quanto de novo vem essa dor, né? Desse vínculo, que é o vínculo mais forte, né? É como se realmente, assim, existir para o mundo tivesse menos função, tivesse menos atração, qualquer coisa do mundo, seja profissionalmente, seja... tem menos função, tem menos valor, inclusive um relacionamento com um homem, do que estar nesse vínculo interno do lar, cuidando, né, do lar, da casa, das coisas da sua mãe. Essa é a função que as meninas da sua família têm ocupado desde essa perda, né, dessa bisavó. Inclusive casando como você relata, né, casando de uma forma não totalmente profunda, né? Como você relata que você notava uma superficialidade, porque o vínculo maior, que era com a própria mãe, não tinha sido desfeito. Eu dizia que ela nunca, que eu e minha mãe a gente era incapaz de amar um homem. Acho que realmente era, né? Porque o primeiro amor era a mãe, né? É um amor que não que o cordão umbilical não tinha sido cortado num momento saudável, porque existia a necessidade de manter esse vínculo, né? Por essas dores, por essas perdas, esses medos das perdas, né? Inclusive essas situações que você relata, né, de ter medo de ver o fantasma, o quanto isso foi uma situação que a sua mãe que viveu e então vai canalizando tudo, né, para a próxima geração.
e fica bastante muito magnetismo, né? Foca esse magnetismo de cuidar de todos esses vínculos entre mães e filhas por tantas gerações. Vamos fazer então um movimento. Eu peço que você feche seus olhos, fique bem confortável, fique bem dentro do seu corpo, assim, se sinta ocupando o seu corpo, se sinta ocupando essa casa, a sua primeira casa, de forma integral. Como a única coisa aqui que é só sua mesmo. Esse presente que você ganhou nessa gestação. E visualize como uma fila a sua mãe na sua frente, atrás da sua mãe a sua avó, e atrás da sua avó a sua bisavó. Que faleceu tão precocemente. Olhe para essa bisavó e diga para ela: eu vejo você. Eu vejo você. E reconheço o tamanho da sua importância. E reconheço o tamanho da sua importância. Eu vejo você e reconheço o tamanho da sua importância. E do mesmo tamanho foi a falta que você fez quando partiu. Foi a falta que você fez quando partiu. E do mesmo tamanho foi a falta que fez quando partiu. Eu dou um lugar para você no meu coração. Eu dou um lugar para você no meu coração. E reconheço a sua grandeza. E reconheço sua grandeza. Eu dou um lugar para você no meu coração e reconheço sua grandeza. Então você olha para sua avó. E diz para sua avó: eu vejo a sua dor. Eu vejo a sua dor. A sua gigante dor por ter perdido a sua mãe. A sua gigante dor por ter perdido a sua mãe. Tão pequena você era. Tão pequena você era. E tudo quanto a sua vida mudou. E tudo quanto sua vida mudou. E quanta falta você sentiu de alguém que cuidasse de você como menininha. E quanta falta você sentiu de quem cuidasse
de você como menininha. Eu vejo como teve que ficar responsável tão cedo por cuidar do seu irmão. Eu vejo como teve que ficar responsável tão cedo por ter que cuidar do seu irmão. E por mais que cuidassem de você, Por mais que cuidassem de você, o lugar da sua mãe era insubstituível. o lugar da sua mãe era insubstituível. Eu vejo que você ficou com medo. Eu vejo que você ficou com medo. Eu vejo que você tinha pavor de também morrer no parto. Eu vejo que você tinha também pavor de morrer no parto. Que talvez você nem quisesse casar e ter filhos. Fala de novo. Que talvez você nem quisesse casar e ter filhos. Que talvez você nem quisesse casar e ter filhos. De tanto medo. De tanto medo. Mas você sobreviveu. Mas você sobreviveu. Recebeu a ajuda de muitas pessoas que cuidaram de você. Recebeu a ajuda de muitas pessoas que cuidaram de você. E quando foi dada a casamento, E quando foi dada casamento, concordou com o seu destino. concordou com o seu destino. E projetou toda a sua alegria E projetou toda a sua alegria em ter uma filha. em ter uma filha. Pois no meio de tanta dor, E no meio de tanta dor, alguma coisa tinha que ter significado. alguma coisa tinha que ter significado. E agora eu vejo E agora eu vejo que ter superado toda a sua dor que ter superado toda a sua dor e o seu medo e o seu medo para trazer a minha mãe ao mundo para trazer a minha mãe ao mundo se tornou a razão da sua vida. se tornar a razão da sua vida. Eu vejo a sua coragem. Eu vejo a sua coragem. Mas eu também consigo ver
mas eu também consigo ver a dor do meu bisavô, a dor do meu bisavô, que perdeu a esposa com 22 anos. que perdeu a esposa com 22 anos. E teve que cuidar de 2 crianças. E teve que cuidar de 2 crianças. Apesar da sua dor. Apesar da sua dor. Ele também foi muito corajoso. Ele também foi muito corajoso. Muito forte. Muito forte. E deu conta. E deu conta. Ele ficou. Ele ficou. Eu também vejo. Eu também vejo O meu avô. o meu avô. O homem escolhido para você, minha avó. O homem escolhido para você, minha avó. Que mesmo que você não tenha escolhido ele, Que mesmo que você não tenha escolhido ele, ele também ficou. ele também ficou. E eu vejo a minha mãe. E eu vejo a minha mãe. E o quanto ela recebeu de amor. E o quanto ela recebeu de amor. E que bom trabalho você fez, vovó, em transformá-la na sua boneca. E que bom trabalho que você fez, vovó, em transformá-la na sua boneca. Ela era realmente linda. Ela era realmente linda. E eu vejo o quanto eu vejo o quanto eu recebi de todas vocês recebi de todas vocês o medo de perder a mamãe. o medo de perder a mamãe. Assim eu cuidei da minha mãe. Assim eu cuidei da minha mãe. Como todas vocês quiseram fazer. Como todas vocês quiseram fazer. Que bom que eu pude. Que bom que eu pude. Que bom que eu tive a minha mamãe. Que bom que eu tive a minha mamãe. Por vocês todas, Por vocês todas, eu aproveitei da companhia da minha mãe. eu aproveitei da companhia da minha mãe.
E eu não me arrependo disso. E eu não me arrependo disso. Mas agora Mas agora que a minha mãe está viva no meu coração, que a minha mãe está viva no meu coração e está junto com todas vocês, e está junta com todas vocês, onde não existe separação, onde não existe separação, onde não existe mais dor, onde não existe mais dor. essa função está cumprida. Essa função está cumprida. E eu peço a bênção de vocês E eu peço a bênção de vocês para cortar agora esse cordão umbilical que não tem mais função. para cortar agora este cordão umbilical que não tem mais função. Para que eu possa tomar o meu Pai, tomar o meu Pai, tomar a energia masculina, tomar a energia masculina, tomar de toda a minha linhagem masculina, tomar de toda a minha linhagem masculina, para ser conduzida à vida e ao mundo, para ser conduzida à vida e ao mundo, com coragem, com determinação, com força nos passos, para que eu possa encontrar o meu próprio destino, para que eu possa encontrar o meu próprio destino, para que eu possa encontrar a minha própria função no mundo, para que eu possa encontrar a minha própria função no mundo, para fluir dentro do meu coração a curiosidade, a criatividade, e o derramar das minhas virtudes, das minhas potencialidades especiais, porque a partir de agora eu não tenho mais função no passado. Estou pronta para encontrar a minha função no mundo. Para abrir os olhos e reconhecer as cores do mundo. Eu me abro para a energia masculina.
Eu quebro essa casca de dentro para fora. Eu quebro essa casca de dentro para fora. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Olhe para toda a sua linhagem masculina, para todos esses homens que mesmo entrando numa família em que a relação entre as mulheres era quase intransponível, eles permaneceram e fizeram todo o possível. Arcaram com as suas responsabilidades, sem fugir. E a resiliência é uma força. E tem muito valor nisso. Olhe para esses homens e os valores deles todos. E faça uma reverência. Se entregando ao campo deles. Pedindo que eles te conduzam. Te abençoem com força e coragem. Para que você possa se fortalecer dentro de você com esse masculino que existe dentro de você, esse 50% do seu pai, que é o seu corpo, que é o seu DNA. Essa força está dentro de você, ela é sua. E é ela que vai te impulsionar para o exercício do desbravamento. Da aventura rumo ao que é desconhecido. Porque o caminho, ele se forma quando você dá o passo. Não tem nada pronto. É você que vai criar e construir a partir do que você sentir que é o seu desejo pessoal interno. Porque as funções relativas ao passado já estão finalizadas. E esse interno, quem vai te dizer é a sua própria alma. É o seu eu sou. Único. Ninguém vai te dizer. Você tá livre. Deixar me guiar, né? Pelo que eu disse. Então repita 3 vezes com a mão no seu coração. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre.
Respire fundo nessa nova consciência. Como você tá? Leve e livre. Eu tive a sensação, eu tomo remédio para depressão desde os 16 anos. E quem era depressiva na minha família era a minha avó, a mãe da minha mãe. A sensação era que esse peso da depressão foi tirado. Uau! Realmente tinha muita representação da sua avó para você. Foi onde a gente mais se demorou hoje. Tinha muito vínculo aí. E eu nem imaginava. Eu gostei muito, muito. Eu não tinha essa ideia desse lado materno meu. Eu sempre trabalhei com o lado materno. Eu acho que eu deixei de lado um pouco. A apego aos cachorros é da minha avó também. Nossa. Muitos insights ainda vão surgir, né? Deixa passar sem se apegar, liberação de memórias, né? Se concentra no seu poder pessoal, na sua alma. Pode parecer embaçado no início, porque é uma energia nova, né? É uma liberdade que vai ser talvez a primeira vez que você sinta. E depois pode virar uma brincadeira, né? Porque é maravilhoso também. Mas eu tenho que me dar esse direito também, né? Eu tenho que estar firme nisso. Sim, já aconteceu. Agora é você com você. Muito, muito obrigada. Eu gostei muito. Eu acho que eu ajudei as também, né? Toda a linhagem. Com toda certeza. Curou uma e curou as outras. Porém, a maior cura que você vai dar agora para ressoar no campo uma nova energia é justamente cuidar agora da sua própria felicidade. Porque quando você encerra esse ciclo de dor, né, você dá um salto quântico para você e para todo o seu sistema. E para você colocar uma nova energia, aí é você que vai realizar. Agora você vai semear essa nova energia nova para que essa semente, o que você implantar no seu sistema, ressoe agora não no nível da dor, mas no nível da alegria, da felicidade, do sucesso em todos os sentidos, profissional em relação com os homens, com relação ao trabalho, ao financeiro, à saúde, né? Vá verificando e modulando com o médico, com o acompanhamento médico, a sua medicação, né? De repente você pode se dar a oportunidade de experimentar um desmame e ver como seu corpo vai também subindo nessa nova energia. Então, que eu sinto que a tristeza foi embora. Uma parte era muita tristeza dessa perda. Acho que a depressão era muito disso. é uma dor que não dá nem pra pôr na balança, né? Mas agora você entregou porque ela não é sua, né?
E você já fez muito. Agora você pode fazer muito mais, incrementando esse bolo aí com os ingredientes da sua própria felicidade. Seja ela qual for, sem modelo. Essa é a grande graça da liberdade. Mas eu senti aqui que fluiu, liberou. Também acho. Querida, qualquer coisa, você fala comigo, tô disponível, tá bom? Me pergunta se surge alguma dúvida, qualquer coisa, mas você tá bem consciente, acompanhou bem o seu processo, mas em todo caso eu fico à disposição, tá bom? Posso depois contar como foi, mandar uma mensagem contando como Manda, foi. que eu vou adorar saber. Depois, um dia que você se concentrar aí em tudo que assentou, você me escreve um feedback. Um beijo, tudo de bom. Beijo. Foi uma Obrigada, honra muito servir a obrigada. vocês e o seu sistema. Tchau, querida. Amém. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Fica com Deus. Você Beijão. também.